e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Então, querido, nós está vendo que ao pôr meu dia, ali havia um poço, onde Jacó, a caminho, foi na terra do povo do Oriente, e olhou, e eis que um poço no campo, eis que 3 rebanhos de ovelha que estava deitado junto a ele, porque daquele poço dava de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Querido, uma grande dificuldade naquele poço. Uma grande pedra pesada cobria a boca daquele poço. Vamos entender por que estava aquela pedra naquele poço. A principal acidente é a remoção da pedra de cima do poço, para que o rebanho de Raquel possa beber. Essa pesada pedra tinha ali sido colocada como proteção contra o pó e a areia. Mais tarde Moisés prestou ajuda semelhante às filhas de Jedron. Jedron conhecemos que por natureza vai se tornar sogro de Moisés, o libertador que tirou o povo do Egito com o braço forte de Deus. Conhecemos muito bem a história de Moisés, deitando em água nos bebedouros para as ovelhas se acortecer. Desgarrar-se uma ovelha do rebanho é dever do pastor procurá-la até encontrar. Vamos ler o livro de Ezequiel, o que nos diz. O capítulo 34 e o verso de número 12. Diz assim, querido: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas, de esperança assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las e hei de todos os lugares por onde andar, espalhadas no dia nublado e de escuridão. É uma maravilha quando Cristo ele começa a ensinar a mim e a você. Lucas, o capítulo 15 e o verso de número 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha e o ache lá. E achando, põe sobre o seu ombro, gostoso, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não tem necessidade de arrependimento. Querido, vimos Jesus Cristo falando em meio do teu coração sobre as 99 ovelhas. Jesus Cristo diz que as 99 que se encontram na mão do pastor é uma ovelha que não tem necessidade de arrependimento. Mas a perdida que se desgarrou do rebanho, a perdida que às vezes está aflita, abatida, triste, amargurada, esperando uma palavra, querido, do pastor,
esperando uma palavra, como diz ele, que é líder religioso, que conhece, que tem entendimento bíblico, e não vai a perdida buscá-la para colocar no ombro, e chorar e se alegrar. Dizer, eu achei a minha ovelha perdida, alegrai-vos comigo, porque este estava morto, mas hoje revive. Querido, é difícil achar um pastor que venha verdadeiramente fazer a vontade do Senhor. Então eu e você devemos pensar bem e refletir o que leva a sua sinceridade, o seu amor, como você disse que tem. Quantas ovelhas não têm se desviado das igrejas, à procura de uma palavra amiga, à procura de pasto verde, que você vai lá, dê uma palavra, um conforto, traga ela no braço, no ombro, e traga ela para o curral. Devemos, querido, abrir nossos olhos e acordar para a realidade. Porque Jesus Cristo, ele deu exemplo. Se Jesus ele está falando porque ele deu exemplo a mim e a você. Será que só enxergamos quando está tudo bem dentro da igreja? Será que vimos quando está tudo perfeito? Será que quando o vento sopra ao contrário? Será que eu e você acabou? Será que uma ovelha que se desgarra não tem valor, não tem preço? Será que Jesus Cristo não morreu pelaquela ovelha também? Será que ela já foi condenada? Devemos acordar para a realidade. Nós não devemos fazer as decepções de pessoa. Nós não devemos fazer acepções de pessoa, porque isto é pecado. Se desgarrou uma ovelha, devemos ir a buscar a procura dela. Porque Deus se agrada de um pecador que se arrepende. E grande é o vosso galardão, que quando a gente vai à procura de uma ovelha perdida. Os objetos que ordinariamente constituíam equipamento do pastor era um grande cajado. Aqui está, querido. Muitos pastores só sabem usar cajado. No lugar dele atrair as ovelhas, trazer mais para a presença do Senhor, eles espantam com cajado. Mas não busca a ovelha como Jesus quer. Um culto e grosso bordão é uma funda. À tarde, quando o pastor leva o rebanho para o aprisco, obriga as ovelhas a passar debaixo de uma vara pela porta, observando cada animal que passa ao alcance das mãos. Levítico 27 e versículo 32. No tocante a todas as dizimas do gado e do rebanho, tudo o que passa debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Jeremias, querido, livro de Jeremias, o capítulo 33 e o verso 3. Na cidade das montanhas, das cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Ezequiel 20, capítulo 37. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. Cumprindo a sua missão durante o dia, ainda tem de vigiar o rebanho durante a noite. Em João 10 e o verso 3. O porteiro abre, e as ovelhas o ouvem a sua voz, e chama pelo nome,
e as suas ovelhas e as traz para fora. O termo cuidado do pastor pelas ovelhas se padecia nas maneiras como presta atenção aos fracos e enfermos, membros dos redil, a seu cargo. Gênesis 33:13. Porém ele disse: meu senhor sabe que estes filhos são terros, e que tenho comigo ovelha e vaca de leite, e se as fadigarem somente um dia, todo os rebanho morrerá. Isaías 40:11. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços o recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamenta guiará suavemente. As relações entre Deus e o seu povo são assemelhantes às que existem entre o pastor e as suas ovelhas. Salmo capítulo 23 e o verso 1. O Senhor é o meu bom pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Salmo verso 80 e o verso 1. Tu que és pastor de Israel, dá ouvido, tu que guia a José, como a um rebanho tu que te assenta entre os querubins, resplandece. Veja-se a passagem messiânica, Isaías 40:11. Como o pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, o recolherá o cordeirinhos e os levará no seu regaço, e as que amamenta guiará suavemente. Ezequiel 13:7. Porventura não tiveste visão de verdade e não falaste adivinhação mentirosa? Quando disseste, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Jesus é assim mesmo, se chama o bom pastor. Em João capítulo 10 e o verso 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Referência, querido, Hebreus, o capítulo 13 e o 20. Ora, ó Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, graça, grande pastor das ovelhas. 1 Pedro 2:25. Porque ireis como ovelha desgarradas, mas agora tendes voltando ao pastor e o bispo das vossas almas. Amém, querido? Graças a Deus por esta leitura. Agradeço a Deus pelo mais uma leitura, pelo mais um entendimento e a sabedoria. Graças ao nosso bom Deus e misericórdia.